Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso AguiaCast, que é uma mistura de vídeo com podcast do Licitante Águia. E hoje estou aqui junto, eu, Antônio Lima, o pregoeiro, com Rafael Ícaro, o licitante, o fornecedor. E também hoje nós vamos apresentar para vocês a voz da consciência, o nosso Boninho, que já está aqui. Ele vai acompanhar a gente sempre nos nossos conteúdos, tá bom? Então, seja muito bem-vindo, Rafa, seja muito bem-vindo, nossa Voz da Consciência. Para quem não sabe o nome da Voz da Consciência, não, segredo. Depois a gente vai fazer uma enquete, vocês têm que ir lá no nosso Instagram para poder responder qual é o nome da Voz da Consciência, tá bom? Então, vamos lá, vamos iniciar, vamos trazer muitos conteúdos. E só de antemão, eu quero já deixar claro para vocês que a gente vai construir algo muito louco aqui. Não teve roteiro, não teve combinação, não teve nada. E nós estamos trazendo aqui a Voz da Consciência. Ele nem iria participar desse podcast, aí aos 45 do segundo tempo a gente olhou e falou assim, não, você vai participar sim, e hoje é seu dia de brilhar, hoje é o dia de você perguntar o que você quiser. Só não vai perguntar quanto que a gente tem na conta do banco e nem como que foi declarado o nosso imposto de renda, porque a gente não vai falar para você. A princípio, não. Mas, de resto, tudo que for relacionado à licitação, pode ficar à vontade. Rafa, a palavra está com você, meu irmão. Já inicia aí, já se apresenta para o pessoal, porque a gente tem que começar com muito conteúdo. Vamos embora. Verdade, meu amigo. Show de bola. Como o Antônio falou, é um projeto aqui, mais um projeto do Licitante Águia, realmente diferenciado. Então, vai ser um podcast que a gente vai trazer conteúdo e também uma descontração. Não adianta nada a gente trazer aqui os conteúdos, né? A produção e tudo mais, se a gente perder a nossa essência. Então, para quem não me conhece, eu sou Rafael Ícaro, como o Antônio falou, atuo sempre do lado aqui do fornecedor, consultor de licitações e tudo mais. E hoje a gente trouxe esse ícone que é a nossa Voz da Consciência. Voz da Consciência, se apresente aí também para a gente. Só não vai falar o nome, hein? Voz da Consciência. O meu nome é Voz da Consciência. Eu estou perdido hoje nesses dois. E eu vou falar bem a verdade, viu? Eu estou aqui e vou fazer a pergunta que todos que vocês querem fazer. Então, eu vou fazer várias perguntas aqui para vocês, viu? Não, maravilha. Então vamos iniciar. Só lembrando, se você estiver ouvindo esse podcast no Spotify ou em outra plataforma, que a gente tem um canal no YouTube. Lá no canal do YouTube a gente tem muito conteúdo também. E também a gente tem um perfil no Instagram, @licitanteáguia, e também temos um canal no Telegram. Então, você pode se inscrever em todas as mídias sociais e estar acompanhando o Licitante Águia. Se você estiver em outra plataforma neste momento, por exemplo, no YouTube, o mesmo vale para vocês, tá bom? Temos Instagram, temos o canal do podcast no Spotify, temos também no Telegram, então pode acompanhar o Licitante Águia em todas as plataformas. Vamos lá, pode fazer a pergunta, o que você quer saber aí, nossa Voz da Consciência. Hoje a gente inverteu, né? Porque, para quem não sabe, a Voz da Consciência, ela cuida dessa parte de edição, dessa parte de imagem da gente, né? Ele não está cuidando muito bem da imagem, porque se você está assistindo este podcast pelo YouTube, você está vendo que a nossa imagem não está aquelas coisas, assim, não são o Brad Pitt da licitação, mas dá para o gasto, né? Brincadeiras à parte, mas ele é a pessoa que está por trás das edições, das artes que a gente faz, né? A nossa Voz da Consciência, o nosso parceiro, que cuida dessa parte de mídia e de marketing, vamos dizer assim, né? Então, vamos lá, pode fazer a sua pergunta relacionada à licitação. Lembrando, ele não é da área de licitação e ainda ele estava bem relutante de iniciar. Ele falou assim, cara, eu vou perguntar o quê? Eu não sou da área e tal. Eu falei, não, mas se você está vendo ali, pergunta o que é meio óbvio. Uma pessoa que está chegando iria perguntar. Então, vai ser assim. Não sabemos que tipo de pergunta que ele vai fazer. Vamos ver se ele vai acertar na mosca as perguntas. Vamos lá. Boa. Meus queridos, vocês perceberam já que eu sou a cabeça do time, né? Eu que sou.
Então já sabe, quando você tiver uma pergunta mais complexa, é eu que estou respondendo lá, viu? Ah, tá. Pessoal, primeira pergunta que eu vou fazer para vocês dois. Qualquer um, transforma. É difícil ganhar mais de R$ 1 milhão por mês? Olha, depende. Vai, Depende. mentira. Você. Ó, pessoal. Não, seguinte, vamos seguir. Já que você perguntou, vamos seguir. Tudo depende, tudo depende. Não, já que fez a pergunta, vamos responder. A gente combinou que ia responder tudo. Vamos lá. Tudo depende. Essa questão de faturar 1 milhão por mês, ela é muito relativa. Depende do mercado que você está inserido, depende do tipo de produto que você está fornecendo. Se é um serviço, é um pouco mais complexo você faturar esse valor. Lembrando, se for um serviço que você mesmo está executando. Agora, se você tem uma empresa de cessão exclusiva de mão de obra, talvez não seja tão difícil você faturar esse montante no mês. Lembrando que no ano passado, no segundo semestre do ano passado, mais especificamente no quarto trimestre do ano passado, teve a licitação do bilhão. A gente até brincou e fez a live, o Rafael Ícaro fez a live da licitação do bilhão, que o Ministério do Planejamento ele fez uma licitação bilionária de cessão de mão de obra. Ou seja, dá para faturar? Dá para faturar. Depende do nicho que você está inserido e depende do tipo de produto que você fornece e também o tamanho da sua empresa. Ok, tranquilamente dá para faturar. Por exemplo, eu tenho uma construtora, eu vou construir uma escola. Tem escola que hoje está na faixa de 5, 6 milhões. Talvez você não vá faturar 1 milhão por mês. Depende. Supondo que você consiga fechar essa obra a 5 milhões e você tem um prazo de entrega de 5 meses e você consiga cumprir o cronograma e cada medição mensal seja de 1 milhão, sim, você consegue faturar 1 milhão mês. Mas tudo vai variar dependendo da licitação, dependendo do objeto que você está participando. Viu só? Aqui não tem pergunta jogada no lixo, não. A gente responde tudo. Para até complementar, Antônio, uma coisa que a gente tem que ficar muito atento, né? É o seguinte, não adianta nada eu querer faturar 1 milhão por mês se eu não tenho um mínimo de capital de giro. Perfeito. Então, isso é muito importante. Perfeito. Né? A responsabilidade de participar das licitações públicas. Então, é claro que a gente, mais uma vez, a gente traz aqui, né, a brincadeira e tudo mais, mas isso que o Thiago trouxe aqui pode ser uma dúvida de outras pessoas que já atuam com licitações. Será que é possível faturar R$ 1 milhão por mês? É possível, sim. O Antônio já trouxe aqui para a gente. O que eu trago aqui só de complemento é a questão do seguinte, da responsabilidade, da consciência. Por quê? Não adianta nada você querer faturar, ganhar uma licitação de 10 milhões de reais se você não tem um capital de giro para se manter. Porque, por exemplo, se for prestação de serviço, você vai prestar terceirização de mão de obra, né? Um contrato de 12 meses. Aí você presta serviço nos primeiros 30 dias, no primeiro dia útil subsequente, você vai emitir a sua nota fiscal e você tem um prazo aí normalmente de 30 dias para poder receber. Ou seja, se você tem uma mensalidade, né, um valor mensal de R$ 1 milhão, você já tem que ter pelo menos de capital de giro, pelo menos ali uns R$ 2 milhões. Você vai ficar pelo menos 60 dias ali sem receber. Então, assim que funciona para você atuar na licitação pública. Então, não adianta nada a pessoa que está do zero agora, ela fala assim, olha, eu quero faturar 1 milhão por mês e vou cair para dentro. Não é assim que funciona. Mas existe uma possibilidade, sim, né? Ou até várias possibilidades. Existem pregões eletrônicos, licitações presenciais, que a gente vê de 50 milhões de reais, de 100 milhões de reais, a licitação do bilhão, né? O pregão eletrônico lá do bilhão do Ministério da Economia. Então, assim, existe a possibilidade? Existe a possibilidade. Além do capital de giro, a gente tem que se atentar ao quê? Também a adequação do edital. Não adianta nada um edital lá de 1 milhão de reais, mas o que eu preciso me adequar? De repente, se for material, aí realmente a complexidade, né, a qualificação técnica pode ser até que seja um pouco mais reduzida. Mas se for terceirização de mão de obra, cessão de mão de obra, obra em si, né, as reformas que é o serviço comum de engenharia, o que vai acontecer? Você vai ter que se adequar também à qualificação técnica. Então, tudo isso, a gente está aqui, eu e Antônio,
o Thiago aqui, a voz que é a voz da Falou o nome, agora já acabou. Já é. Acabou. A voz da consciência está aqui. Mas aí o Thiago edita, pô. Tira minha língua e tira o Thiago. Não, agora já foi. Agora já falamos, já quebrou toda a surpresa. Vamos embora. Acabou. Vou ser demitido. Bom, então, falando aqui, só terminando, a qualificação técnica deve ser atentada, a qualificação econômico-financeira. Não adianta nada você querer faturar 1 milhão por mês se você não tem uma boa qualificação econômico-financeira na sua empresa, até para poder demonstrar conforme o edital de licitação. Então, é por isso que existe o licitante águia. Não é simplesmente, olha, ele surgiu do nada. É a expertise desse cara, que pelo menos aqui da minha câmera está do meu lado, né? Que é o Antônio. E a sua também, está aqui do meu lado. E a expertise do Rafael Ícaro, que atua também do lado do fornecedor. Então, a gente já passou por várias situações em relação a isso. Você acha que a gente o Antônio, ele já não, de repente, lá homologou não, mas conduziu uma licitação, adjudicou uma licitação de mais de R$1 milhão, de mais de R$2 milhões, e eu também já trouxe até na nossa última live falando que eu já também participei de licitações milionárias. Então, possibilidade, com certeza existe, voz da consciência. Agora, você precisa ter responsabilidade e se adequar ao edital de licitação. E tem um outro detalhe também, né, Rafa? Porque quando você analisa, você fala assim, cara, eu vou faturar 1 milhão. O fato de você faturar 1 milhão não significa que você vai ter lucro de 1 milhão. São coisas totalmente diferentes. E não necessariamente faturar 1 milhão vai te dar lucro. Isso é outra situação também. E tem um outro detalhe também, que acontece muito com pessoa física. Sabe quando você ganha aquele aumento filha da mãe, para não falar outra expressão? Você ganhou aquele aumentinho, bichuruquinho, e de repente você mudou de faixa de imposto de renda, e de repente, porque você mudou de faixa de imposto de renda por conta daquele aumento líquido, você está ganhando menos do que você ganhava antes de ter o aumento? Lembra disso? Então, o que a gente tem que tomar cuidado na questão de faturamento, em especial, se você é uma empresa MEPP, é que, dependendo do faturamento, você vai desenquadrar de uma empresa MEPP. E aí você pode perder alguns benefícios fiscais que as empresas MEs e EPPs têm, fora os benefícios do próprio legislativo para participação de licitação. Não estou dizendo que você não deve arriscar. Você está tendo crença limitante, você combate tanta crença limitante, você está tendo crença limitante. Não, muito pelo contrário. O que você tem que analisar é, eu vou quebrar essa barreira. Maravilha, vou quebrar. Ok, só que eu vou conseguir me manter com essa... Depois que eu quebrar essa barreira, eu vou conseguir me manter ali no alto? Porque se você conseguir, ok. Agora, quebrar por quebrar e depois você não conseguir e você declinar, você vai ter problemas. Então, tudo, mais uma vez, a gente fala, tudo é estratégia. Tudo é estratégia. Você tem que ter a estratégia certa para o momento certo. Como o Rafael mesmo falou, sessão de mão de obra, ok? Se eu vou emitir uma nota de 1 milhão e eu tenho uma margem de lucro de, por exemplo, 5%, quanto que eu tenho que ter de capital de giro? Próximo de o dobro do que eu vou faturar. Porque apenas 5% daquele 1 milhão vai ser meu lucro. O resto tudo é custo. E vai demorar para o órgão público me pagar. Ele não vai me pagar instantaneamente. E quando eu colocar o meu pessoal para trabalhar, eles têm que receber depois de 30 dias. Eu tenho que fazer investimento com equipamentos de segurança, uniforme, entre outros. Então, tudo isso é investimento. Então, eu tenho que ter um capital de giro proporcional. É a mesma coisa de você chegar hoje e falar assim, pô, Antônio, dá para você ter uma Mercedes hoje? Depende da Mercedes, depende do ano da Mercedes, depende de uma série de fatores. Se eu vou financiar em 60, 72, 80 meses, não sei se eu vou fazer um consórcio, não sei. Eu poderia comprar uma Mercedes? Ok. Depende do ano, que tem um valor, e depende de quantas vezes eu vou pagar esse carro. Tudo bem. Só que aí entra um detalhe. Igual as comparações que eles fazem, fugindo um pouco da licitação, mas a comparação que eles fazem hoje. Eles olham ali e falam assim, não, mas você vai comprar um Onix pagando R$80 mil num Onix top de linha, se com R$80 mil eu compro uma Mercedes 2014 usada. Ok, compra. Só que aí, você vai conseguir manter uma Mercedes 2014 usada ou vai conseguir manter um Onix 0 km? É isso que você tem que entender. As licitações é a mesma analogia. Eu gosto de trazer a analogia porque é a mesma analogia. Eu vou fechar aquele contrato. Cada contrato é de um jeito. Às vezes os valores são iguais, mas será que eu vou conseguir manter um ou outro contrato? Tudo vai depender. Tem que ter estratégia.
tem que ter uma forma de análise em cada licitação. Cada licitação é um jogo diferente, você tem que estar preparado para esse jogo diferente. E é exatamente isso que o licitante Águia faz, te prepara para enfrentar os jogos mais difíceis e, consequentemente, os mais fáceis. Isso que vocês falam, esse contexto é importante, porque é qualquer negócio, né? É a questão de estruturação. Eu Sim. quero faturar, me estruturo para isso, aí entra todos esses detalhes que vocês falaram. Então, acho importante vocês colocarem nesse contexto, porque muita gente fala, né? Eu de fora de licitação, vejo que muita gente fala de licitação como se fosse algo até banal, às vezes, né? Fique milionário da noite para o dia. Não só licitação, em outros mercados também existem essas promessas. Então, esse contexto é muito importante porque mostra a responsabilidade, né? A estruturação que você precisa ter para atingir X ou Y faturamento. Show, pessoal. Posso fazer outra pergunta aqui? Pode. Pode, arrebenta. Bom, eu vejo que vocês falam aí que dobre seu faturamento em 30 dias, que não sei o quê. Então, eu quero saber a real. Como que a pessoa vai dobrar o faturamento? Ela tem uma empresa. Vou dobrar o faturamento em um mês, assim. Como que a pessoa faz? É fácil? Uma coisa... O que ela tem que fazer primeiro? Como que é? Me explica melhor essa questão. Então, vamos lá. Eu vou iniciar, eu vou dar o meu ponto de vista, depois o Rafa pode complementar, e se o Rafael olhar e falar assim, cara, você está viajando na maionese, você é o comprador, continua comprando, eu sou o fornecedor, deixa com o pai, que o pai vai passar o caminho das pedras, pode fazer. Até por isso que eu quero falar primeiro. Porque aí fica muito fácil. Depois que ele falou, o cara já está na trincheira, o cara está vendendo. Depois que ele falou, só tem... Não, aquelas, como diz o Karnal, aquela reação bovina. Só no Águia que a gente tem esse papo, hein? Dois lados da mesa. Não, mas além de ter os dois lados da mesa, ainda é tudo muito espontâneo, né? Às vezes a galera olha e fala assim, mentira, eles estão fingindo ali, estão combinando. Não, estamos combinando nada não, tá saindo assim, tudo foi fluindo e tá saindo. Mas vamos lá. Primeira coisa que você tem que entender. Eu vou dobrar meu faturamento, ok. Primeira coisa que eu tenho que entender. Alguns elementos que são básicos para você conseguir dobrar o seu faturamento. O primeiro deles, eu tenho capital para eu conseguir dobrar o faturamento? Sim ou não? Essa é a primeira pergunta que eu tenho que ter. Se eu não tenho capital, eu tenho que ter uma outra coisa que é crédito. Então, imagina, é igual uma pessoa física. Ou você tem um dinheiro para comprar à vista, ou você tem crédito. O que é seu crédito? É um carnê? É um cartão? Não sei. Você tem que ter crédito. Então, quando eu estou falando em dobrar meu faturamento, eu tenho que entender que, primeiro, eu posso ter serviços ou produtos. Se eu tenho serviço, eu tenho que ter crédito em dinheiro, porque as pessoas vão trabalhar para mim, eu preciso pagar essas pessoas. Se eu vou vender produtos, eu posso ter crédito em dinheiro para pagar meu fornecedor, mas também posso ter crédito em confiança com o meu fornecedor. Por exemplo, o Rafael Ícaro é meu fornecedor de material. Eu posso chegar para o Rafael e falar assim, Rafa, eu vou participar dessa licitação assim, assim, assado, é assim, assim, assim. Eu vou entregar, eles têm até 30 dias para me pagar. Só que é o seguinte, até você me mandar esse produto e eu entregar, vai ser um prazo maior do que 30 dias. Você não consegue aí 45 dias para mim, por favor? Aí o Rafa, dependendo do relacionamento que eu tenho com o Rafa, ele vai falar assim, não, mete bronca, pega aí, vê quanto que você vai precisar, né? Já conversa com o pessoal da produção, já deixa mais ou menos esquematizado aqui, eu vou precisar de X tempo, ou eu tenho esse estoque, enfim. Vai lá, participa, mete bronca, vão ganhar essa licitação, te dou 45 dias, você vende lá para os caras, recebe e me paga. Fechou? Fechou. Não, beleza. Entendeu? Então, isso é uma forma de crédito também. É uma forma de crédito também. Se eu estou trabalhando com serviço, é um pouco diferente. Não tem como eu chegar e falar assim, já que o Rafa já falou o nome da Voz da Consciência, eu vou falar também. Tiago, tem como você ir lá para mim? Você vai ser o nosso vigia, vai. Você vai ser o vigia. Tem como você trabalhar e esperar 45 dias para receber? Porque o órgão público vai demorar 30 para me pagar? Não tem. Não tem a mínima possibilidade disso acontecer. Então, eu vou precisar de crédito de alguma forma. Então, o primeiro item de tudo é isso. Eu tenho que me estruturar, eu tenho que conseguir, eu tenho que entender que eu não vou receber instantaneamente. Pode ser que eu receba, mas eu tenho que sempre pensar na pior das hipóteses. Imagina, se eu tenho um prazo de entrega, exemplo, 15 dias, e eu vou receber depois de 30 dias, eu já imagino 45 dias.
e vou e participo, ok? Segundo elemento que a gente precisa. Veja bem, esses conteúdos que eu estou passando aqui, que a gente está dando gratuitamente, é algo de curso praticamente, e a gente está dando gratuitamente para as pessoas. Eu acho que vale o joinha, né? Se você está assistindo aí no YouTube, vale curtir o nosso vídeo, vale também deixar nos comentários aí, vale compartilhar. Se você está ouvindo o podcast, vale recomendar esse conteúdo para outras pessoas, independente de qual plataforma você esteja assistindo, e correr lá no nosso Instagram e seguir a gente, @licitanteagro. Mas vamos lá. Segundo elemento que a gente precisa para eu dobrar o meu faturamento participando de licitação. Eu preciso ganhar licitações. Fato. Eu já estruturei minha empresa. Eu vou conseguir dobrar. Ok. Está estruturado. Agora eu preciso ganhar as licitações. E como que eu ganho mais licitações? Existem algumas formas, não existe uma única forma de você ganhar mais licitações. Uma delas é não perdendo. Chega a ser ridículo, né, para quem está ouvindo, né? A pessoa olha e fala assim: mas isso daí é óbvio, né? Se eu não perder, eu vou ganhar. Só que quando eu falo não perdendo, não é a questão de você perder no preço, porque é uma disputa comercial. É você perder porque você deixou de anexar um documento, porque você não entendeu as regras do jogo, porque você não conseguiu cumprir o contrato. Entendeu? Então, todos esses elementos têm que ser estudados. Né? Não é só... quando que eu vou perder uma licitação? Eu vou perder uma licitação todas as vezes que eu sou inabilitado, todas as vezes que eu sou desclassificado, todas as vezes que eu não consigo cumprir o meu contrato. Isso é perder uma licitação. Agora, se eu estou em disputa e alguém venceu na disputa, eu não perdi, ele ganhou, é diferente. São situações diferentes. Não foi por minha causa que aquela licitação não ficou comigo. Eu não tenho responsabilidade em relação a isso, porque o preço do Rafael é a responsabilidade do Rafael. O meu preço é esse. Esse é o meu limite. Se eu não conseguir mais do que isso, eu não posso ter prejuízo. Eu não vou entregar de graça porque eu não quero que o Rafael entre. Entendeu? Então, eu não perdi a licitação ali. O Rafael que ganhou, é diferente. Agora, tudo que depende de mim, eu estou perdendo. Se eu sou desclassificado, dependeu de mim, estou perdendo. Se eu fui inabilitado, dependeu de mim, estou perdendo. Se eu não conseguir cumprir um contrato, dependeu de mim, estou perdendo o jogo, dependeu de mim. É como se eu fosse o goleiro e desse uma de Marcos no Mundial. Bom, enfim, desse uma de Marcos e fosse chutar a bola e a bola passasse debaixo da minha perna e fizesse o gol, enfim. Ou dar uma de Cássio, vou defender a bola, dar aquela alfaçada e... Enfim, pode acontecer. Quem é mérito do outro time? Ok. Mas foi muito mérito meu de tomar esse gol do que do outro time de ter chutado. Ele arriscou e, consequentemente, ganhou. Então, esses elementos a gente tem que tomar cuidado. E um outro é diversificar. Você tem que diversificar. Não adianta. Não tem segredo. Todo mundo, às vezes, analisa e fala: eu vou utilizar só o portal de compras governamentais, o Comprasnet. Ok, pode utilizar o Comprasnet. Saiba que o Comprasnet é o portal que tenha mais oportunidades. Ok, isso é verdade. Só que também o Comprasnet é o portal que tem mais disputa. Isso também é verdade. Então, você tem que diversificar. Você tem que buscar outros portais também. Você tem que aumentar o seu funil, o seu leque de opção de órgãos públicos para fornecer. Então, mais uma vez, primeiro, você tem que estruturar a sua empresa. Você tem que ter crédito de alguma forma, tá? Segundo, você não pode perder a licitação, dentro das referências que eu falei de perder a licitação. Terceiro, você tem que aumentar o seu funil. Se você não aumentar o seu funil e captar mais editais, captar mais oportunidades, você não vai conseguir dobrar o seu faturamento. Agora, entre você estruturar, você não perder licitações e você abrir o seu funil, existe uma técnica para isso, né? Daria uma mentoria aqui, não um podcast, para a gente ensinar tudo isso, mas tem técnica, isso que é importante. Rafa, falei certinho ou falei tudo errado? Você arrebentou, falou os 3 pilares aí para ter sucesso e realmente dobrar, né, o faturamento das licitações. A gente tem que se atentar, né, o seguinte, por exemplo, poxa, eu consigo dobrar o meu faturamento? Claro, você consegue sim dobrar o seu faturamento, tá? A voz da consciência, nosso querido Thiago.
Mas, o que acontece? Por exemplo, quando a gente fala dobrar faturamento, a gente precisa se atentar também na questão dos valores. Por exemplo, hoje eu estou faturando R$1 milhão. Eu consigo dobrar meu faturamento? Você consegue dobrar, sim, o seu faturamento. Você só precisa fazer tudo isso que o Antônio falou. Fazer toda a sua estruturação. Você precisa se preparar para isso, você precisa ter crédito para isso. E se você não tem capital de giro, você precisa encontrar uma possibilidade de antecipação de crédito e tudo mais. A gente tem até, né, o Antecipagov hoje no governo federal, que é uma ferramenta que você pode utilizar, mas não é uma ferramenta obrigatória que o governo vai disponibilizar. Não digo nem que o governo ele vai disponibilizar a ferramenta. De repente, a instituição bancária vai trazer, de repente, alguma boa possibilidade para você. Tá? Então, assim, se estruturar, você consegue fazer, né, dobrar o seu faturamento e também você fazer toda essa linha que o Antônio falou, né, que são os 3 pilares. Se você não aumentar o seu funil, se você não sair da caixinha do Compras-Net, do Licitações E, você pode ter certeza que você vai ficar sempre naquela mesma. Você pode até dobrar o seu faturamento, mas de repente você dobra no primeiro mês. No segundo já a competitividade está maior. No terceiro já está escasso e por aí vai. A pequena aqui acordou, ao vivo é assim mesmo. Então, assim, é assim que funciona. Se você não pensar em dobrar o seu faturamento, já é vamos dizer, um pensamento muito ruim. Né? Eu acho que tem que ser um pensamento mínimo de quem quer crescer no mercado, entendeu, Thiago? Eu acho o seguinte, olha, eu faturo R$100 mil por mês hoje. O que eu preciso fazer para dobrar o meu faturamento? Cara, eu preciso seguir o licitante Águia. O foco deles é o quê? Me fazer dobrar o meu faturamento. Eu faturo R$2 milhões por mês. O que eu preciso fazer? Eu preciso estar junto com eles ali para poder realmente melhorar a minha performance e realmente dobrar de forma qualificada o meu faturamento. E também a gente dividir, mais uma vez, material e serviço. Olha, se eu trabalho com material e eu preciso dobrar o meu faturamento, eu preciso, obviamente, encontrar mais oportunidades relativas ao material que eu vendo. E, às vezes, vale a pena até a gente ampliar um pouco até o material que a gente vende. Olha, eu só vendo caneta, né? A gente sempre brinca. Mas eu posso vender, de repente, também agenda. Eu posso vender algum material, outro material de escritório, ampliar essa questão de todos os materiais e de escritórios e tudo mais. Eu também consigo incluir aqui na empresa o canal de material de limpeza. Então, isso vai te ajudar, vai te dar subterfúgio também para você dobrar o seu faturamento, porque você vai ampliar as suas oportunidades, além de ampliar os portais. Agora, se você vende serviço, você vai seguir tudo isso que o Antônio falou, tudo isso que eu falei. Você só deve se atentar ao seguinte, não é só a execução contratual em si. Existe toda uma gestão na mão de obra. Então, você tem que se atentar a isso. Além do capital de giro, além de você ter execução contratual, além de você ficar atento ao contrato, o que você precisa fazer? Você precisa pensar na estrutura da sua empresa. Não adianta você dobrar o faturamento se você não conseguir gerir aquela mão de obra. Então, às vezes, você tem um contrato, por exemplo, de 60 postos com a mensalidade aí de R$600 mil. Por exemplo, tá? Material, equipamento e tudo mais. Eu quero dobrar. Eu quero ir para 1.200.000 por mês. Aí surgiu um novo contrato e eu vou participar. Aí você participa. Você tem capacidade de dobrar a sua mão de obra? Você consegue fazer toda essa estrutura? Você tem capacidade de ter um capital de giro para se manter aqueles 60 dias que a gente falou lá no início, para esse novo contrato? Como que está o contrato atual? Tudo isso tem que ser levado em consideração. Agora, a possibilidade, muitas possibilidades. A gente trouxe aqui várias oportunidades para você realmente dobrar o seu faturamento nas licitações públicas. Possibilidade tem. Basta realmente você entender como que funciona o cenário, né? Se estruturar, se preparar, se planejar para executar da forma correta. Perfeito, é o que a gente sempre fala, saber as regras do jogo e jogar o jogo certo. Show. Rafa, você falou da sua pequena aí, mas fica tranquilo, porque essa semana, não sei se vocês viram, o rapaz que no Twitter das Forças Armadas lá, responsável pelas Forças Armadas Nucleares dos Estados Unidos, o filho dele postou uma mensagem, várias letras e tal, e o pessoal de criptografia achou que era uma mensagem, criptografia.
O filho dele apertou os teclados lá e postou. Isso é normal. No estagiário pode ter isso aí também, tranquilo. Se nas Forças Armadas teve, no licitante águia não vai ficar por trás. É o home office. Não, mas é até algo meio assim, né? O licitante águia está antenado com tudo que acontece no mercado e tudo mais. Então, se teve isso, até no mercado internacional, o licitante águia vai trazer para o nosso mercado também. Americanizado, rapaz. O negócio é americanizado. E falo mais ainda. A pequena aqui, ela sabe, de repente, ela sabe mais de licitação até do que eu. Ela ouve aqui as aulas, ouve as palestras no YouTube. Porque ela só não sabe falar ainda. Eu não sou licitante, gente, mas de ouvir esses dois falarem aqui brilhantemente, tem um monte de coisa que eu já sei já. Então, você que é licitante, se você acompanhar o canal, que nem o Rafa falou, com certeza vai agregar aí no seu trabalho. E, Rafa, você falou um negócio bem legal, assim, você falou, né, sobre o mercado e tal. Eu atuo também numa área que é comercial, né? Licitação não deixa de ser uma área comercial também do seu lado, né? E a gente sabe que qualquer área comercial, um pilar muito importante é relacionamento, né, com o cliente ou com possíveis clientes. Existe no mercado de licitação, eu sei que existe, pelo que eu entendi, existem leis, né, que protegem isso e devem existir mesmo, existem um tipo de relacionamento que ajuda ou não. É totalmente impossível, não pode ter relacionamento entre os dois lados da mesa. Só no licitante águia mesmo que existe isso. Não, eu acho que, na verdade, não existe uma legislação específica que fala que tem que ter, né, um relacionamento. Na verdade, em nenhum local existe esse tipo de regramento, nem na iniciativa privada. Eu acho que o relacionamento ele é feito por pessoas. O que deve ter é um limite entre a ética, né? Entre a questão da impessoalidade, dos princípios constitucionais, no qual a gente já conhece aí quem participa de licitação. Então, assim, o relacionamento, a parceria, ela tem um limite ético, ela tem um limite ali legal, né, isonômico, até em detrimento das outras empresas que participaram, que vão participar e que podem participar da licitação. Mas eu acho que tem sim que ter um relacionamento. Uma boa comunicação leva sucesso para os dois lados, né? Então, assim, se você não tem uma boa comunicação, se você não se relaciona com as pessoas, a tendência é que as coisas vão dar errado. Isso serve para a vida. E não seria diferente aqui. Por exemplo, você chega, você leu lá o edital, mas esqueceu de enviar um documento lá para o fiscal, né? Você faturou, esqueceu de enviar um documento. Aí o fiscal olhou aquela documentação, não se comunicou com o fornecedor e falou, olha, está faltando um documento. Aí ele coloca lá o processo em cima da mesa, esperando o documento chegar. E o fornecedor, ele falou, não, eu enviei meu documento completo e eu estou aqui esperando receber. Passou lá o prazo de recebimento e simplesmente ele não recebe. Aí, quando passa o prazo de recebimento, o fornecedor vai e liga para o fiscal. Fala assim, olha, você sabe como é que está aí o fluxo de pagamento e tudo mais? Isso quando ele já não liga direto para o financeiro e a fatura não está lá, né? Então, assim, ele liga para o fiscal. O fiscal fala, não, eu estou aguardando chegar aqui o documento que está pendente. Ué, tem documento pendente? Tem documento pendente. Quando você me enviou a fatura, você enviou faltando esse documento. Ou seja, uma mísera ligação, uma mínima ligação, uma comunicação, né, entre pessoas resolveria o problema naquele dia. Olha, recebeu a documentação? Você pode dar uma analisada nessa documentação? Aí o fiscal vai analisar toda a documentação e tudo mais. Olha, está faltando aqui a CND tal, está faltando aqui a medição, relatório de atividades e tudo mais. Aí o fornecedor ele já iria se atentar, iria adequar sua documentação e iria enviar. Não quer dizer que o fornecedor não tenha documentação. Pode ser que ele realmente tenha passado despercebido, porque a gente está lidando com seres humanos. Então, seres humanos do lado do fornecedor, seres humanos do lado da administração pública. O Antônio é vivo, ele existe. Ele não é uma máquina, ele não é um deus. Ele também não é uma formiga, não. Ele é uma pessoa, né, que está do lado da administração pública. Então, assim, eu falo isso aqui porque é uma experiência que eu vivi. Eu via a administração pública como outro patamar, né? Uma coisa tipo, eu não posso nem tocar, não, o que ele fala está certo. Então, quando a gente traz aqui essa parceria entre a administração pública e mercado fornecedor, a gente está desmistificando de todas as formas isso, ou seja, trazendo realmente que tem que ter um relacionamento,
tem que ter uma parceria, mas existe um limite ético, existe um limite relativo à questão de legalidade e princípios constitucionais. Então, faça, sim, seus relacionamentos. Agora, a partir do momento que existe algum tipo de alguma ideia de desvirtuar, de corrupção e tudo mais, a gente não vai entrar nessa selena aqui, mas aí sim, você tem que se distanciar dessa pessoa, seja da administração, seja do mercado fornecedor. Só para complementar, Rafa, essa questão da separação total, isso veio, e é uma coisa até meio que institucional, né? Tem essa questão que o Rafa falou, que muitos se acham numa posição superior ao mercado, então eu sou o comprador, eu estou aqui, eu sou superior ao fornecedor, e outros têm medo, né? Tem a questão do medo, que ele fala assim, cara, eu não vou dar muita atenção para esse rapaz, não, daqui a pouco ele vai querer me oferecer dinheiro, daqui a pouco ele vai querer que eu facilite uma coisa para ele, daqui a pouco ele vai querer que eu finja que não vi determinada coisa, então deixa eu manter essa distância. Tem essa questão também, então tem o lado daquele que se acha superior, tem um lado daquele que tem medo, que é desconfiado, o desconfiado, e tem o consciente, né? A gente tem um consciente. Graças a Deus, hoje a gente percebe que temos muito mais conscientes do que aqueles que se acham superior e do que aqueles que são desconfiados, né? A grande questão que a gente tem que levantar é o pré-licitação antes... pré-licitação não, perdão. A gente tem que analisar em uma linha do tempo. Então, a primeira linha do tempo é fase interna, fase externa e contrato. Fase interna, antes da licitação sair. Fase externa, quando a licitação está disponível para todos. Contrato, quando eu efetivamente contratei a empresa, tá? Fase interna, quando eu estou procurando as soluções, há uma certa modernização hoje ocorrendo para que o órgão público ele procure soluções no mercado, né? E a primeira ação disso é o próprio ETP. Eu vou fazer um estudo técnico preliminar para eu poder verificar qual a melhor solução. Eu não venho com aquilo pronto. A nova lei ela vai trazer o diálogo competitivo. O que é um diálogo competitivo? Nada mais é do que eu, Antônio, órgão público, chego aqui com um problema, não encontro uma solução ali na caixinha e vou ter que pensar fora da caixinha. Só que eu sou o órgão público, eu não tenho expertise. E aí eu vou chamar o Thiago, vou chamar o Rafael Ícaro, a gente vai conversar para a gente ver e chegar num consenso de qual será a melhor solução. A partir do momento que a gente encontrar a melhor solução, nós vamos colocar isso para licitação, vocês vão voltar e vão dar o preço. Em cima disso, e a gente faz o processo licitatório. Basicamente, muito bem básico. Isso é um diálogo competitivo. Outra situação é a fase externa. Então, fase interna, estou buscando ali a solução. Fase interna, estou buscando a solução. Pode haver relacionamento, óbvio, que tem que ter esses limites que o Rafael Ícaro colocou, a questão da ética, a questão da moral, a questão de oportunizar todas as pessoas. Não é porque o Rafael é meu amigo que eu vou facilitar para o Rafael. Isso não existe. Na minha casa, nos meus negócios particulares, eu faço o que eu quero com quem eu quero. Dentro do órgão público, eu faço o que a lei permite. Simples assim. Tem a fase externa, que é a questão da licitação, do momento da licitação, e nada impede você também de entrar em contato com o órgão público, tirar dúvida, conversar, enfim, tá? E depois tem um contrato, que no momento do contrato, eu vejo que é o momento mais propício de você criar relação. Você criar um relacionamento com o fornecedor, para não acontecer isso que o Rafael Ícaro falou, porque isso desgasta para ambos os lados. Imagina, o Rafael não recebe, ele não vai querer executar o contrato, ou se executar, não vai querer executar com a maestria que ele deveria executar. Isso acaba desgastando a relação. Dentro de um limite ético, dentro de um limite de respeito, o relacionamento entre as partes é essencial e fundamental. O grande problema é que a gente vive em uma sociedade que na Constituição está escrito uma coisa, só que nós agimos de uma forma diferente. Na Constituição diz, todos são inocentes até que prove o contrário. A nossa sociedade diz, todos são culpados até que prove o contrário. Então, todas as vezes que você vê o Antônio
pregoeiro, almoçando com o Rafael Ícaro, fornecedor, e se o Rafael Ícaro vende para a prefeitura, a qual o Antônio é servidor, quem olhar aquilo vai falar assim, ah lá, estão combinando, ó, os dois estão combinando ali. Então, para evitar esse tipo de situação, o Antônio tende a manter distância do Rafael Ícaro, o que não é benéfico para o mercado de licitações. Mas isso está mudando. A gente tem fé que, com o passar do tempo, vai mudar cada vez mais. E o próprio sistema de informação que a gente tem hoje, ele traz isso. Porque, imagina, vamos chegar a um nível, estamos estruturando para isso, mas vamos chegar a um nível que o Rafael Ícaro vai inserir a documentação direto no sistema e o próprio Rafael Ícaro já vai saber o apontamento do Antônio fiscal. E o Antônio já vai dizer, está faltando isso, isso e isso. Então, ainda que o Rafael Ícaro não converse com o Antônio, ele já vai saber o que está faltando, ele já vai conseguir adequar, que é basicamente o que a gente já encontra hoje nos portais de disputa. Então, assim, relacionamento é importantíssimo para a vida, independente de qual área que você esteja. Você não querer fazer relacionamento dentro do mercado de licitações, óbvio, dentro da ética, dentro da moral, dentro dos princípios que norteiam as licitações, você não querer fazer relacionamento é o mesmo que você não querer conversar com pessoas. O ser humano ele só evoluiu por conta dos relacionamentos. Se não fosse o relacionamento, a gente não falava, não tinha o porquê de eu falar. Para que eu vou me expressar? Eu não preciso falar se eu não vou relacionar com outras pessoas. A gente não teria fala. Nós temos fala por quê? Porque nós temos que relacionar. Antônio, antes de passar para o consciência, só complementando o que você falou isso, é que já tem órgãos que atuam dessa forma. Tá? Eu já tive um cliente estatal que já atua dessa forma. Você envia toda a documentação através do sistema deles e eles analisam a documentação e vão apontando via sistema. E assim vai seguindo o processo. Seu áudio está um pouco baixo, Rafa. Deu para ouvir, mas o áudio está um pouco baixo. Melhorou agora? Melhorou. Agora ficou bom. Tá. Mas conseguiu ouvir, não? Consegui. Você falou das estatais. O que a gente tem que entender é assim, ó, as estatais, em geral, elas têm um poder maior de inovação do que os demais órgãos, porque eles são regidos pela lei da estatal, a 13.303, de 2016, e a 13.303, de 2016, ela traz um leque de possibilidades que os demais órgãos não trazem. O que a gente tem que entender é assim, ó, a maioria de nós, né, somos mais jovens e talvez não pegamos essa fase. Por exemplo, quando saiu a lei de licitações e contratos públicos, eu tinha 3 anos de idade, 4 anos de idade, 5. Então, o que acontece? Eu, quiçá, sabia o que era licitação, o que era a lei de licitação. Eu vinha a trabalhar com lei de licitações depois de 15 anos que a lei já estava vigente. Mas, se você buscar historicamente, veio na onde? Veio logo após impeachment do Collor, veio logo após questão de corrupções e tal. Então, ele fez uma lei extremamente restritiva para tentar preservar o órgão público, o erário, a máquina pública, de possíveis desvios, de possíveis atos de corrupção. Bom, agora a gente vai sair a nova lei de licitação, dependendo de quando você está ouvindo esse podcast ou assistindo ele no YouTube, a nova lei já foi até sancionada. Espero eu. Mas a nova lei, ela está vindo em mais um cenário próximo ao que aconteceu em 93, quando veio a lei. O que a gente teve? Primeiro, a gente teve a questão do mensalão, depois a gente teve a questão da Lava Jato, e a Lava Jato foi se desdobrando, e está aí, não vamos entrar em detalhe, porque todo mundo sabe o que aconteceu, independente de tudo, a gente sabe o que aconteceu. Ou seja, a nova lei, ela veio dentro, parece que é um estigma que tem, né, do Brasil, né? No momento que o Brasil estava tranquilo, que estava tudo linear, que estava tudo bonitinho, não atualizaram a lei. De repente, o Brasil entra em um momento turbulento, um momento meio nebuloso, aí atualizaram a lei. Né? Então, a lei também ela tende a ser mais restritiva em relação a isso. Não estou dizendo que é correto
ou que não é correto, muito pelo contrário. Apenas estou dizendo que a forma como é apresentada é uma forma, vamos falar o português correto, a forma como a legislação é feita é uma forma que desconfia do servidor público e desconfia do fornecedor. Porque ele pede de tal forma, ele engessa de tal forma as coisas que ele diz assim, cara, você tem que ficar aqui no meu cabresto aqui, porque se eu soltar muito, você vai fazer coisa errada. Então, o que a gente sente é exatamente isso. A legislação é feita de uma forma que ela desconfia de um e desconfia do outro. Qual que é o nosso papel? Mostrar que somos pessoas confiáveis. Mostrar que nós vamos fazer certinho. Independente de ter relacionamento, eu não vou ter intimidade a ponto de pedir um favor para alguém, que é totalmente descabido e não faz sentido nenhum. Ou o outro se sentir no direito de querer me dar um favorzinho porque eu fui gente boa. Não existe isso, eu fui gente boa, não fui gente boa. Eu fiz o meu trabalho, eu não fiz o meu trabalho. Ou pouco ou muito, o órgão público está me remunerando para isso e acabou. É essa relação. Não tem agrado, não tem nada. Ah, vou te dar aqui. Não, não existe isso. A mesma coisa para o lado do fornecedor. Né? Não tem isso. Ah, vou dar um agradinho para ele me acertar aqui. Isso não existe. Isso sim é considerado como corrupção. E é por isso que existe esse distanciamento. Às vezes até para o lado do próprio fornecedor. Às vezes o fornecedor olha e fala assim, cara, eu vou ficar meio longe que daqui a pouco ele vai querer me pedir alguma coisa. Que não é o Rafael que atua na área de ar-condicionado. Tá aquele verãozão danado. Aí ele fala, não vou criar muita intimidade com o Antônio, que daqui a pouco o Antônio vai falar assim, você podia ver um ar-condicionado para mim, né? Daqueles que você tirou ali, que você nem vai usar mais. Instala um aqui para mim, pô. Mas isso não existe. A gente brinca, mas são no mundo de possibilidades. Mas sim, relacionamento é extremamente importante, desde que estritamente profissional, desde que respeitando todos os princípios e parâmetros legais que existem. Bom, entendi. Show. Só lembrando que esse é o nosso primeiro episódio do AiaCast, hein, pessoal? E até assim, se vocês quiserem mandar perguntas para o próximo episódio, a gente vai fazer semanal. Então, mandem perguntas, que aí os meninos, que eu costumo brincar aqui, vão responder para vocês, o Antônio Lima e o Rafael Ícaro. E assim, para finalizar, foi muito bom. Até eu entendi, pessoal. Então, eu que não sou licitante, estou quase licitando já. Então, vamos para cima. Para finalizar, gente, o que vocês acham de cada um aí passar uma dica rápida e prática? Porque, assim, eu vejo que vocês falam muito que licitantes acabam perdendo, né? Ou já entram perdendo, analisam o edital errado, né? Por incrível que pareça, eu acompanho bastante os vídeos de vocês, tá? Então, uma dica prática para o licitante que, na visão de vocês, já está perdendo, né? Ou já poderia ganhar mais. E uma dica prática que ele poderia fazer hoje, né? Essa semana que ele poderia melhorar ali os seus ganhos. Dou uma dica aqui, Thiago. Seguinte, fazer o cálculo correto do seu custo, sabe? Isso é muito importante. Você fazer o cálculo correto do seu custo e também utilizar o cálculo até fazer, né? Finalizar o cálculo até um dia antes do certame. Isso vai te ajudar e te auxiliar muito. Porque muitos licitantes, eles olham o valor, 100 mil de estimado, eu posso chegar até 80. Tenho certeza que vai dar bom. Então, isso traz muito prejuízo lá na execução. Tá? Às vezes, pode ser até que ele ganhe aquela licitação e tudo mais, mas aí o lucro é muito maior. O prejuízo de perder aquela licitação é muito maior. Tá? Então, o nosso objetivo também é trazer algum tipo de consciência aqui. Ou seja, fique atento à questão do seu cálculo, faça o seu cálculo. Eu não sei fazer. Planilhe todos os seus custos. Custo material, frete, imposto, lucro, despesas, mão de obra, tudo. E você vai chegar no seu preço final. E sempre até um dia antes do certame. Por quê? Para quando chegar no certame, você só se preocupar em dar lance, não calcular, em análise, não. Só se preocupar em dar lance e ganhar aquele pregão. Bom, a dica que eu posso dar para uma dica prática para você já colocar agora, neste exato momento. Abra o sistema de disputa de pregão eletrônico e não vá no pregão. Vá para a cotação eletrônica, coleta eletrônica, dispensa eletrônica e verifique as oportunidades.
Dica de ouro. Geralmente, as cotações e coletas eletrônicas são compras pequenas, porém, com uma margem de lucro maior e com uma burocracia menor, tá? E esses são essenciais para você conseguir um documento que a maioria das licitações pedem, atestado de capacidade técnica. Então, uma coisa que você vai encontrar agora, não tem que esperar. Eu encontrei um edital hoje, a licitação vai ser daqui 10 dias. Até acontecer tudo, na melhor das hipóteses, eu vou entregar daqui 30 dias. Compra direto, coleta, dispensa eletrônica, coleta eletrônica, enfim, depende do nome do portal. Ele já está fazendo aqui hoje, se marcar amanhã você já entrega, daqui 5 dias, 10 dias você já recebe, ou seja, uma forma de você conseguir dinheiro rápido, fazer uma venda, em menor quantidade, ok, em menor quantidade, porém com uma margem de lucro maior, com uma assertividade maior também, uma concorrência menor, tá? Uma concorrência menor. São poucas empresas que participam de coleta ou cotação ou dispensa eletrônica. Você vê muitos itens retornando para a fase de negociação porque não houve arrematante. Então, vale a pena você investir nesta área. E é isso aí. Show de bola, show de bola. Então, turma, é isso. Esse foi o primeiro episódio aí do AguiaCast. A ideia é quando chegar lá no 1.500, o pessoal já tem duplicado o faturamento. Então, vamos junto. Gente, compartilha isso aí, manda para os amiguinhos, entre no grupo do Telegram e tamo junto. Pessoal, se despeçam aí, eu tô indo também. Tamo junto, viu? Obrigadão. Valeu, gente. Tamo junto. Obrigado, Voz da Consciência, que eu já identifiquei. Obrigado, irmão Antônio Lima também. Foi bom demais aí fazer esse primeiro AguiaCast. Independente de todos os imprevistos, foque no conteúdo, foque no nosso objetivo aqui, que é ajudar você a realmente duplicar, triplicar, quadruplicar o seu faturamento nas licitações públicas. Vamos embora. E até o segundo AguiaCast. É isso aí, pessoal. Agradecer a todos. Se você está pelo YouTube, deixe seu joinha, compartilhe esse conteúdo. Se você está pelo Spotify, também compartilhe esse conteúdo. Deixe o seu gostei aqui. Siga o Licitante Águia nas redes sociais. E tamo junto. Lembrando, o Licitante Águia é o único perfil que você vai encontrar se inscreva. O Licitante Águia é o único perfil que você vai encontrar essa interação, né? Porque a gente, além de passar todo o conteúdo, tem essa resenha, essa interação. A gente fala, traz um pouco de humor, traz um pouco de conteúdo de uma forma que muitas pessoas não têm coragem de trazer para vocês. E a gente está aqui, cara a tapa, skin the game e vamos embora. Grande abraço e até o próximo AguiaCast. Grande abraço. Tchau, tchau.